Fala pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje falaremos um pouco sobre os conceitos e definições do ativo, passivo e patrimônio líquido. O conceito do ativo é definido pelo livro da FIPECAF como sendo um ativo que deve ser reconhecido no balanço patrimonial quando for provável que benefícios econômicos e futuros dele provenientes fluirão para a entidade, e seu custo ou valor puder ser mensurado com confiabilidade. No ativo estão incluídas as contas como caixa ou equivalente de caixa, contas bancárias, estoques, clientes a receber, ativo imobilizado e etc. Sendo um pouco mais simplista na definição, classifica-se no ativo todo bem e direito que a empresa possui. O CPC 00, que fala sobre a estrutura conceitual para relatório financeiro, e o livro FIPECAF nos orienta quanto à classificação desse ativo. As contas devem ser classificadas no ativo de acordo com o grau de liquidez, além também de ser em forma decrescente, ou seja, de acordo com que a empresa receba bens e direitos de forma rápida e em curto prazo. A classificação do ativo também é desmembrada em duas contas, sendo elas em ativo circulante e não circulante. No ativo circulante é classificado toda conta que possui a característica de conversão rápida em dinheiro, conforme havia dito. Por outro lado, as contas classificadas no ativo não circulante têm como característica a conversão de recursos em dinheiro a longo prazo, ou seja, a partir de um ano após o fechamento do balanço patrimonial. Falando por outro lado um pouco sobre o passivo, o livro da FIPECAF traz a definição do passivo como sendo aquelas contas as quais devem ser reconhecidas no balanço patrimonial quando for provável que uma saída de recursos seja exigida em liquidação de obrigação presente e o valor pelo qual essa liquidação se dará puder ser mensurado com confiabilidade. Normalmente, contas como fornecedores a pagar, folha de pagamento, impostos a pagar, são classificadas no passivo, pois são obrigações e dívidas contraídas pela empresa para sua atividade operacional. O CPC 00 traz 3 critérios que são necessários para a classificação no passivo. O primeiro é que a entidade deve, de fato, ter uma obrigação, ou seja, deve-se comprovar que a obrigação existe e que não é uma mera suposição ou previsão de uma dívida que ainda não existe. O segundo é que essa obrigação exigirá que saia recurso econômico da empresa. Em outras palavras, a empresa deve pagar usando os seus recursos econômicos. O mais comum é a saída desses recursos do caixa ou banco da empresa. Outra característica, assim como no ativo, é que o passivo é segmentado tanto pelo passivo circulante quanto não circulante. No passivo circulante são aquelas obrigações contraídas cujo prazo vence em menos de um ano. No passivo não circulante, entretanto, são aquelas obrigações que se estendem além do exercício, cujo período seja superior a um ano. O patrimônio líquido, como o próprio nome diz, é o patrimônio, o valor da organização. No patrimônio líquido, são classificadas basicamente as contas como capital social, lucro ou prejuízo do exercício, reservas e entre outras. Segundo a definição do CPC 00 novamente, o patrimônio líquido é a participação residual nos ativos da entidade, após a dedução de todos os seus passivos. Ou seja, o patrimônio da empresa é o valor da sobra do confronto entre ativo versus passivo. De acordo com a Lei 11.638 de 2007, o patrimônio líquido é dividido da seguinte maneira. Bom, capital social. O capital social são os investimentos em forma de cotas ou ações efetuadas pelos sócios da empresa. Reservas de capital. Utilizando uma definição bem simplória, são valores retidos pela empresa, com a finalidade de financiar projetos, compensar perdas de capital, expansão do negócio e etc. Ajuste de avaliação patrimonial pode ser definido basicamente como a correção de valores apresentados no balanço erroneamente ou não, com a finalidade de apresentar as demonstrações com a máxima fidedignidade possível. Reservas de lucro. Como o próprio nome define, é a destinação de lucros não distribuídos aos sócios e acionistas, os famosos dividendos. Ações em tesouraria são aquelas ações compradas pela empresa da própria empresa. Um exemplo simples e prático para ilustrar essa definição é como se a empresa colocasse no mercado de ações 10 cotas à venda. E após isso, a empresa comprasse essas cotas e estocasse elas. Daí surge a nomenclatura de ações em tesouraria. Prejuízos acumulados são os resultados negativos acumulados dos exercícios anteriores da companhia.
Bom, chegamos ao fim de mais um vídeo. Espero que tenha esclarecido alguns conceitos da contabilidade. Essas são as referências usadas neste vídeo. Se gostou, inscreva, curte e compartilhe.